Olá! O Em Cena de hoje fala da peça Noite de Núpcias. O espetáculo apresenta a vida de 3 mulheres com suas insatisfações, amores e fracassos. São retratos de protagonistas em épocas diferentes, cujas histórias se entrelaçam. Noite de Núpcias tem direção de Silvério Pereira e texto de Ari Areia. E quem encena com a gente hoje é a atriz Gabi Gomes, que interpreta a personagem Eleonora. Então, obrigado pela participação aqui no programa. Quem são essas mulheres? Na verdade, uma dessas mulheres, o nome dela é Beatriz, ela é uma prostituta, assim, dos anos 60, e ela está lendo um livro na peça que quem escreve é Eleonora, já na sua terceira idade, assim. E a Eleonora, o livro que ela escreve é sobre a sua própria vida na sua juventude, sobre as suas escolhas, as atitudes que ela teve, então o livro fala sobre isso. Certo. E você faz a Eleonora na peça durante a juventude. Em que época é essa? A Eleonora, na sua juventude, ela tá assim nos anos 20, anos 30, uma época em que o casamento era arranjado. Então, a família dela está passando por dificuldades. É uma família relativamente rica, mas que por dívidas que a mãe dela teve, está passando agora por uma situação financeira difícil, e a mãe quer livrar a família, toda a família dessa situação. Então, para isso, ela apela para o casamento arranjado, tenta arranjar o casamento de sua filha com um homem rico, né, de uma família nobre, justamente para salvar essa família da lama, como ela diz. Essas insatisfações, esses fracassos, como falamos no início, são fracassos da vida comum, da vida das pessoas que essas 3 mulheres vivem? Isso, são fracassos amorosos, principalmente. Eleonora, ela é apaixonada por um personagem que ele é do circo, um palhaço, então ela sonha em viver um amor com ele. Sendo que ela está nesse dilema de eu vou viver esse amor com ele ou vou salvar a minha família da pobreza. E assim também é o personagem da Beatriz, que ela é apaixonada por um cara, sendo que esse rapaz, ele rouba o dinheiro dela. Então ela não quer mais acreditar em ninguém, não quer mais amar ninguém. Então no decorrer da história, ela conhece outra pessoa e fica nessa dúvida se deve confiar ou não. Muitas mulheres vão se ver aí nessas histórias. Isso, muita gente se identifica com isso por causa da proximidade, que todo mundo passa por isso. Tem que fazer uma escolha difícil ou sofre alguma desilusão, né? Então as pessoas se identificam. Certo. Essa peça, ela é baseada em alguma outra obra, em algum filme? Quando a gente estava no processo de montagem, que foi do curso Princípios Básicos de Teatro, a gente reservou um dia para assistir um filme. O nome do filme é As Horas. E esse filme, ele entrelaça justamente 3 histórias. Numa dessas histórias, uma personagem ela é escritora, escreve um livro, a outra personagem lê, outra personagem vive. Então a gente achou essa trama muito interessante e quis utilizá-la na nossa pesquisa, né? Para a história da prostituta, a gente queria fazer uma história que não partisse do clichê. Então, isso é bem comum, né? Então a gente assistiu Noites de Cabiria, do Fellini, e adaptou um pouco essa história, misturou com As Horas para conectar a história dessas 3 mulheres. Tem algum trecho de Nelson Rodrigues na peça também? Pronto, assim, a história das mulheres, ela é muito baseada em textos de Nelson Rodrigues, por ele parte também de sempre ter um final assim surpreendente, que a gente está acostumado com aquela trama e no final acontece alguma coisa que muda o rumo daquela história, né? Então a gente se baseia um pouco nos textos do Nelson. É quanto tempo de espetáculo? O espetáculo tem em torno de 43 a 45 minutos. Certo. E o cenário também é algo bem peculiar, né? O cenário ele vai modificando e ele é bem simples, tem esse aspecto minimalista, como é isso? A gente optou por um cenário minimalista, que a gente pudesse realmente transformá-lo no decorrer da peça. A gente havia lido um livro do Peter Brook, que o nome é A Porta Aberta. Então, nesse livro, ele fala muito assim do trabalho do ator, que o importante é você trabalhar a sua expressividade e não se preocupar tanto com o cenário,
colocar coisas mínimas como cenário para dar destaque justamente para a história, para a trama e tentar transformar esse cenário, assim, um espaço vazio, conseguir usar esse espaço a favor. Certo. Isso envolve o público, né? Com essa iluminação, com esse cenário simples, há todo o envolvimento. Como é que vocês percebem esse retorno da plateia? Porque a gente utiliza esse cenário, a partir do momento que ele vai se modificando, são mudanças rápidas, então ela acaba chamando a atenção. Aqui a gente utiliza o cenário, a mesa, por exemplo, a gente pode chamar de mesa, ela está parada lá no meio do palco, ela está parada no meio do palco e na hora entram os personagens da trupe, do circo, né, como contra-regragem também, e já mudam todo aquele cenário, levantam a mesa, a gente entra de maneira brusca, corre, pula na mesa, entendeu? Então deixar algo bem interativo, né, a peça. Justamente. Certo. Foi a primeira montagem do grupo de teatro de imersão, né, que surgiu na conclusão do curso de Princípios Básicos aí de Teatro, da turma de 2012. Esse espetáculo, ele foi diferenciado das outras turmas que passam por esse curso básico? Ele não seguiu o que todas as outras turmas costumam produzir? Porque, geralmente, os espetáculos de conclusão do princípio, eles são várias esquetes, ou seja, várias histórias que a gente utiliza, assim, pedacinhos de histórias diferentes, mas que não se conectam. Elas podem falar sobre o mesmo tema, mas agem de maneira separada. O nosso a gente buscou, apesar de falar da vida de 3 mulheres, mas falar numa história só. A gente queria fazer um espetáculo completo sem utilizar essas esquetes, esses espetáculos separados. Bacana, isso está chamando a atenção do público, né? Inclusive a primeira temporada foi ao final do curso, em setembro de 2012, e foi assistido por mais de 1.000 pessoas no palco principal do Teatro José de Alencar. E esse sucesso, você acha que se deve a quê? Assim, eu acho que tanto essa proposta que a gente teve de fazer de uma maneira diferenciada e também a direção, ela tem uma característica muito peculiar do Silvério e acabou chamando a atenção, as fotos, o tema do espetáculo mesmo em si, acabou chamando assim o público. Esse nome, né, é o Teatro de Imersão. Isso, o porquê desse nome? A gente queria trabalhar justamente com a imersão do ator no trabalho, no seu trabalho corporal, no trabalho intensivo de si. Então a gente procurou estudar a bioenergética, que ela foi idealizada inicialmente para o cinema. Então, sendo que a gente quis pegar essa bioenergética e colocar no teatro, que ela fala um pouco da pré-expressividade do ator, aquele trabalho antes dele entrar em cena, a preocupação com o trabalho físico, com a respiração. Então a gente quer se intensificar no trabalho físico, de respiração do ator. Assim. Algum novo projeto aí do grupo do Teatro de Imersão? Já em vista um novo projeto depois do sucesso aí de Noite de Núpcias? Esses dias nós andamos falando com o Silvério e vamos nos reunir. Ele propôs um novo texto, então ele vai conversar com a Ari para ver como a gente vai fazer isso, para tentar levar esse projeto, né, para frente. Então, obrigado pela participação aqui no Em Cena, né, com esse espetáculo Noite de Núpcias. E vamos esperar que o público possa conferir o espetáculo em todas as sextas-feiras de junho no Teatro Emiliano Queiroz e no primeiro final de semana de julho também no mesmo teatro. Isso, obrigada também, eu que agradeço a participação. Vamos fazer o convite ao público? Todo mundo que quiser conferir a gente lá no Sesc Emiliano Queiroz, na Duque de Caxias, pode chegar lá, a meia é R$3, a inteira R$6, né? E vão ser as sextas-feiras de junho, como já foi dito, e o primeiro fim de semana de julho, às 20 horas. Então o convite está feito e vale a pena conferir. E até o próximo programa Em Cena.